Vamos falar de economia? Pesquisa Datafolha mostra que 45% dos brasileiros buscaram formas de renda extra nos últimos meses, refletindo a dificuldade das famílias para fechar o orçamento. Quase 60% afirmam que a renda não é suficiente para cobrir as despesas do dia a dia. O levantamento realizado em abril com cerca de 2.000 pessoas em mais de 100 municípios aponta que a situação é mais grave entre quem ganha até 2 salários mínimos, grupo em que a maioria relata insuficiência de renda. Além disso, uma parte relevante dos entrevistados diz ter sofrido queda na renda recentemente, enquanto 2/3 afirmam ter dívidas em um contexto de juros elevados e crédito caro. A busca por renda complementar é mais comum entre pessoas com maior escolaridade, indicando que, mesmo com o mercado de trabalho ativo, os salários seguem baixos e não acompanham o custo de vida. O cenário revela um quadro de pressão financeira generalizada em que trabalho formal não garante poder de compra suficiente, levando crescente parte da população a buscar fontes alternativas de renda. Para a gente discutir esse assunto, vamos chamar ao debate o economista e professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo. César, muito bom dia, boa tarde já, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui conosco no Metrópolis, aqui no Contexto. Já abro falando o seguinte, já vimos que o salário não está dando até o fim do mês, o salário não está rendendo até o final do mês. E vou repercutir uma fala do Felipe, que está aqui do meu lado. Ele falou no Contexto Metrópolis de hoje o seguinte, olha, o PIB está muito bom, a economia está maravilhosa, o governo diz que a economia está ótima, no papel está tudo bem. Os indicadores vão indo muito bem, obrigada. Mas a pesquisa mostra que a população está super endividada e que, no final do mês, o salário não sobra. O que está acontecendo? Está tudo indo muito bem, mas no bolso não tem dinheiro. O que está acontecendo na verdade? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Neila. É um prazer estar com vocês aí. Agora, o que está acontecendo? Às vezes é estatística, né? Vamos colocar a culpa na estatística. Na média, a renda está boa, mas você tem as desigualdades no Brasil, e são grandes. Você tem o Norte e o Nordeste, com uma diferença enorme de renda. Você tem a questão de mulheres que ganham menos que os homens, também a questão de raça, ou seja, é um leque de questões ligadas à desigualdade. Então, a renda que a gente vê que está sendo mantida, né, que o Felipe já falou, que os indicadores são muito bons, né, a questão do desemprego, a questão do PIB, etc., não chega para esse trabalhador que ganha um salário mínimo, até 2 salários mínimos, como estamos vendo. O que corrói isso? É a inflação. A inflação voltou a subir, os alimentos estão pesando, o transporte também, em função do preço dos combustíveis, afeta o frete, afeta o transporte dos produtos. Você tem a energia elétrica também, com a previsão de bandeira amarela agora, que vai subir de preço. Ou seja, é uma situação muito difícil, sobretudo para quem já não tem espaço no orçamento para gastar. Então, o que está acontecendo normalmente é, primeiro, uma falta de educação financeira, isso é verdade. Depois também na questão do endividamento, nós vemos uma questão também, endividamento com bets, com jogos também, nós temos visto isso, sobretudo numa camada mais pobre, mais carente, tem gasto muito dinheiro com jogos, nós estamos vendo isso. E também a questão do trabalho informal. Por quê? Muitas vezes as pessoas buscam o trabalho autônomo, que a gente chama de pejotização, mas esquecem que tem que ter saúde, tratamento de saúde, não tem benefícios, não tem aposentadoria, não tem seguridade. E quando você tem uma carteira assinada, você pode ter a alternativa de buscar o que a gente chama de bico, né? E é o que as pessoas estão fazendo, buscando alternativas. Você tem uma habilidade de eletricista, vai trabalhar nessa área, mecânica, ou seja, é como mostra a estatística, né? Cresce a questão de trabalhos independentes, mas não tenha dúvida que não resolve o problema maior, que é essa carestia com relação à inflação e os alimentos que nós estamos vendo agora nesse mercado, Neila. Bom, vou colocar o Felipe na nossa conversa também. Felipe, sua pergunta aí para o César Bergo sobre economia e sobre esse superendividamento. Boa tarde, César. Prazer estar com você. Ô, César, a minha pergunta vai no seguinte sentido, né? A gente sabe que um dos problemas do Brasil, né, inclusive o governo está querendo endereçar esse problema,
é o endividamento, e mais do que o endividamento, o inadimplemento das famílias, né? Família que não consegue consumir e que não tem dinheiro para o básico, né? Não consegue ajudar a economia a crescer. Isso é o básico. E o governo, no início do mandato Lula, fez o projeto Desenrola, que, pelo visto, não foi tão efetivo assim. Tanto é que estamos falando agora no segundo Desenrola, 3 anos depois, né? Como é que você vê que o governo deve endereçar esse problema, essa questão do endividamento, né? Dar crédito, melhorar a economia, empregos melhores, mais qualificados? Qual que deveria ser a política do governo em relação a esse assunto? Olha, historicamente falando, o crédito não resolveu o problema. Pelo contrário, acaba agravando. Então, quando o governo parte para resolver esse problema dando mais crédito, aí ele comete um erro. A questão também de uso do fundo de garantia, como a gente tem visto recorrente também, tudo bem, pode resolver no primeiro momento, mas você tira uma seguridade futura, ou seja, na aposentadoria o trabalhador não vai ter nada, né? Que é o objetivo também você garantir o futuro dessas pessoas. Agora, no tocante ao desenrola, o que faltou mesmo é entrar em vigor o que o governo previu no primeiro desenrola lá, que era a educação financeira. Então não adianta você fazer um tipo de direcionamento de recursos e também, obviamente, gastar muito tempo. A grande questão do desenrola era a garantia que o governo dava, ou seja, o governo, teoricamente, não ia gastar dinheiro, mas estava dando a garantia para o banco que recebeu aquele valor. E também, com a relação de limpar o nome do devedor, né, acabou que as pessoas se endividaram mais ainda, o que mostra os indicadores. Ou seja, o fato, não tem a menor dúvida, que aquela regra de que você não pode ficar dando peixe, você tem que ensinar a pescar, ou seja, partir de um Estado assistencialista para um Estado empreendedor, ensinar as pessoas a fazerem algum tipo de atividade. Me parece que houve esse tipo de trabalho também no Bolsa Família, que as pessoas eram meio que resgatadas para fazer algum tipo de atividade. Mas é algo que tem que ter um empenho maior do que simplesmente você ficar fazendo desenrola, porque não tem a menor dúvida que essas medidas são temporárias, pontuais, e só empurram o problema para frente, como nós estamos vendo hoje, quando a gente pega 80% das famílias estão endividadas, né? E, sobretudo, num pior veículo, que é o cartão de crédito, que você vê a taxa de juros nas alturas. Portanto, eu vejo, Felipe, que a solução ela passa primeiro por uma educação, mas um empenho mesmo nas escolas, e, obviamente, pode não ser no curto prazo. Agora, nesse primeiro momento, você pode até fazer uma ação dessa de negociação, dar uma garantia, reduzir taxa de juros, reduzir o veículo que cobra muito taxa, mudar para consignado, por exemplo. Pode fazer muitas coisas, mas o mais importante é você dar condição para que o cidadão possa, de alguma forma, aprender e não incorrer novamente em dívidas, porque é um problema recorrente. A gente tem visto isso e o desenrola não vai resolver o problema. Mas, César, valeria a pena, então, o lançamento desse programa? Estou dizendo porque o governo já prepara esse pacote contra o endividamento, com anúncio previsto para 1º de maio agora. As medidas incluem renegociação de dívida nos moldes do desenrola, como você acabou de dizer, o uso de garantias para reduzir os juros e ampliação do crédito consignado e o possível uso do fundo de garantia. Vale a pena essa medida? Você acabou de dizer que é uma medida temporária. A gente pode dizer que é uma medida eleitoreira, já que estamos em ano de eleição? Você tirou daqui. Eu ia exatamente falar isso, né? Eu queria lembrar que nós estamos no ano eleitoral. Então, são medidas que realmente tendem um curto prazo. Então, eu vejo o perigo, né, na adoção dessas medidas, porque acaba privilegiando o mal pagador, né? A gente vê o refis, a gente vê medidas aí, né, que vão de alguma forma, mas aquela pessoa que faz o esforço para pagar em dia acaba vendo isso, acaba também ficando inadimplente, ou seja, é uma educação reversa. Então as pessoas começam a acreditar que pode ficar devedora, que depois o governo vai dar um jeito, porque primeiro não se trata de governo dar um jeito, a pessoa tem que aprender educação financeira e fazer o gerenciamento de suas finanças. Obviamente, nós temos, como você bem colocou, a renda lá embaixo, salário mínimo, né? A caristia, tudo isso nós temos. Mas o importante é fazer aquela questão dos pilares da educação financeira. Um bom planejamento, a disciplina, não comprar por impulso, né? E cada realzinho economizado é muito importante, porque para ganhar é muito difícil ganhar esse real. Então, pegando o exemplo agora da energia elétrica, vai subir. Então, as pessoas têm que fazer uma economia
e poupar, porque no final do ano acaba pagando um mês de energia se você fizer a poupança. Então começa a fazer um tipo de exercício que é importante, porque essas medidas elas são paliativas e, nesse caso, tem esse fundo eleitoral mesmo, que a gente está comentando e que você falou. Então, do ponto de vista econômico, é lógico que você tentar ajustar. A gente, como gerente de banco, como um diretor de banco, a gente sabe fazer uma negociação. Agora, lembrar sempre que as pessoas têm que buscar e aproveitar esse momento para poder renegociar e não incorrer novamente nas dívidas, porque é muito fácil você entrar nesse canto da sereia, né? E depois prejudicado é você mesmo, o endividamento. Sabe que essa pesquisa, César e Felipe, me veio aqui à cabeça a questão da escala da jornada 6x1, escala 6x1 ou 5x2, enfim, essa discussão que a gente está tendo aí nos últimos dias. Semana passada a gente discutiu isso aqui sobre, será que se o brasileiro tiver mais tempo livre, ele não vai usar esse tempo livre para fazer mais bicos? É isso que a pesquisa trouxe hoje. O brasileiro está trabalhando mais, ele está buscando trabalhos alternativos para complementar a renda. E aí, junta, né, com essa análise da escala 6x1, se o brasileiro tiver mais dias de folga, ele vai de fato folgar? Hein, Felipe? Ele vai folgar ou ele vai trabalhar mais? Não, tem uma pesquisa recente, Neila e César, que mostra que o brasileiro, caso mude a escala de 6 para 5 para 2, vai usar esse dia livre para arrumar mais bico e mais trabalho. Então, essa narrativa de que é importante, claro, as pessoas terem mais descanso, essa narrativa que o trabalhador vai descansar, né, vai ficar mais tempo com a sua família e com o seu filho, não é tão verdade assim, porque as pessoas querem complementar a sua renda, que está muito baixa no Brasil. Aí tem uma questão também, queria aproveitar essa temática, Neila, e perguntar para o César sobre os juros do Brasil, né? O governo gosta de colocar a culpa no Banco Central em relação a vários assuntos, inclusive o endividamento das famílias, até porque a taxa Selic é um referencial também para as taxas de juros no cartão de crédito, no financiamento, né? Então, o governo culpa o Banco Central pelos juros de cerca de 14,75%, se não estou enganado, né? Aí eu pergunto o seguinte, você vê espaço para o Banco Central reduzir os juros, ou essa conversa que tem que reduzir os juros junto com uma redução do gasto público é válida? E como o governo fez o dever de casa dele, os juros têm que ser altos. Felipe, as suas colocações me fazem lembrar que, se deixar, o Congresso vai votar, podia ter 48 horas, viu? Então vai acabar saindo uma votação nesse sentido aí, e o dia vai ter 48 horas, porque nós temos que lembrar que são só 24 horas. E essa pesquisa aí mostra a realidade, né? Ou seja, as pessoas vão acabar buscando mais trabalho e uma ocupação. Do ponto de vista da taxa de juros, nós vemos pontuando que essa taxa de juros é exorbitante. Ela já não precisaria estar nesse nível que ela está hoje. E, obviamente, existe a questão que o Banco Central se pauta, que é a questão geopolítica, das guerras, a questão fiscal, né, que a gente tem visto também dificuldade do governo em cumprir o arcabouço fiscal. Nós temos a questão da política americana monetária, ou seja, são vários elementos que o Banco Central menciona para efeito de manter essa política restritiva. Na minha opinião, a reunião de amanhã vai baixar os juros, sim, mas 0,25 não é nada exorbitante e nem o que o mercado esperava em termos de perspectiva recente. Ou seja, a guerra pode explicar um pouco porque o petróleo subiu muito, né, a gasolina, o querosene de aviação e o diesel também tem subido, mas não tem a menor dúvida de que essa taxa de juros ela acaba asfixiando não é só as famílias, é as empresas também. Agora, também não é justo o governo colocar a culpa dessa situação só nas taxas de juros, que não é. É uma questão estrutural também. Ou seja, o governo deveria fazer o dever de casa, sobretudo no tocante à política fiscal, porque a política fiscal deveria andar em paralelo com a política monetária, e isso não acontece. Você vê um gasto excessivo, o governo não toma medidas nenhuma para reduzir o gasto, pelo contrário, as medidas têm sido no sentido de aumentar impostos. Então, isso realmente acaba mostrando essa situação em que o Banco Central parece que é o único culpado e não é. Tem um aspecto técnico mesmo, com relação à redução da taxa de juros, a gente já conhece economicamente, mas eu não tenho a menor dúvida em afirmar que essa taxa de juros ela já deveria estar numa taxa bem menor do que está hoje, Felipe. Isso está asfixiando, sobretudo, as empresas e os investimentos no Brasil,
em função da remuneração excelente que os títulos públicos estão concedendo. Isso faz com que o dinheiro vá para investimento do que para produção. Então, não tenha dúvida de que você fez uma ponderação correta, de que a taxa de juros ela tem que ser imediatamente vista como uma forma de facilitar o trabalho das empresas e o orçamento da família, o que não está sendo visto e, em parte, também não é a única culpada não, viu, Felipe? Olha, já queria agradecer o César por toda a análise, nosso bate-papo, nossa conversa aqui. A gente vem há cerca de um mês já falando sobre economia, endividamento, superendividamento, assunto importante, inclusive para a campanha e para a campanha eleitoral aí, para o presidente Lula ficar de olho aberto. César, muito obrigada mais uma vez. Neila, eu quero aproveitar então para pedir às pessoas para fazer economia. Vamos estudar economia. A universidade espera vocês lá. Eu fico feliz quando eu vejo vocês lá, viu? Estou esperando vocês lá para a gente poder discutir economia e aprender e se formar em economia. Uma importante profissão. Um grande abraço e até a próxima. Poxa vida, César, eu ia me dar muito mal em economia, eu não consigo somar, não consigo fazer conta. Eu diria que você tem perfil de uma boa economista, não tem a menor dúvida, e basta você acreditar que você vai realmente mostrar a esse país que a economia... Olha, a economia ela não gera valores, ela gera instrumentos. Os valores têm que ser humanos, mas os instrumentos econômicos podem ser utilizados e bem utilizados para favorecer a vida das pessoas, não tem a menor dúvida. Porque a palavra economia é cuidar da casa. Vamos lembrar disso aí, tá bom? Muito Um grande bem. abraço. Obrigada, César. Até a próxima.